Arthur, na França, Deus possa abençoar em nome de Jesus. E, enfim, todos aqueles que sempre estão ligados conosco, que o nome do Senhor venha ser glorificado em vossas vidas, em nome de Jesus. Que o vosso lar, vossa família sejam alcançados, que haja prosperidade, que haja saúde e principalmente que o reino de Deus seja estabelecido em suas vidas, em suas casas, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor.
gostaria de ouvir a irmã Mitó. Ricardo, estou com desejo de te ouvir. Desde que eu entrei aqui, o Espírito Santo falou no meu coração para te dar a oportunidade. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é grande, irmãos. E Deus se preocupa conosco. A pastora falou daquela passagem de Josafá, que realmente é verdade. Nos momentos difíceis, nos momentos quando nós pensamos que já não tem mais saída, não podemos fazer mais nada, o que é que nós temos que fazer? Olhar para o alto, não temos outra solução. Não é? E é isso, foi isso que Josafá fez, é isso que nós devemos ter também nos nossos corações, na nossa vida. Orar e confiar em Deus, porque só nele que está a solução. Nós podemos olhar para um lado, olhar para o outro e pensarmos onde é que está Deus, não é? Mas Deus está, Ele preocupa-se com cada um de nós, Ele sabe aquilo que nós necessitamos, não é? Uma coisa que eu aprendi, que nós devemos orar, como se tudo dependesse de Deus, porque Deus realmente Ele é soberano, mas também temos que fazer a nossa parte, aprender a fazer a nossa parte, como se tudo também dependesse de nós, isso é muito importante. E pronto, é uma alegria que nós estamos num sítio onde podemos servir a Deus, é uma alegria onde nós, quando não temos liberdade do Espírito, né, que nos deixa falar, fluir, né? E é isso, Deus é bom e a oração é que nós temos que continuar firmes, né? Temos que orar pelos apóstolos, que é muito importante, que realmente a vontade de Deus seja feita por esta igreja, por esta comunidade, né? Porque a obra que Deus realmente tem nos nossos corações, o sonho que Ele coloca nos nossos corações, Ele é fiel para terminar, né? E a palavra também diz, acho que em Números, que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que Ele promete, os sonhos que Ele tem colocado nos corações, Ele é fiel para cumprir. No coração do apóstolo, da apóstola, no coração de cada um de nós. Deus é fiel para cumprir. E Deus sabe o que é que está nos nossos corações, o desejo sincero de servir, de agradá-lo. E Deus abre as portas para que realmente isso possa acontecer. Amém. Vamos continuar firmes, olhando para o alto, não temos outro caminho, outra solução. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, eu fico maravilhado todas as vezes que nós somos surpreendidos por Deus. Deus é Deus de surpresas. E surpresa é surpresa. Não se sabe o que vai acontecer. Surpresa é surpresa. Quando a gente faz uma surpresa para alguém, a gente não conta o que vai fazer. Não é verdade? Eu vou surpreender a minha esposa. Eu vou surpreender o meu esposo. Eu vou surpreender o meu filho. Vou surpreender minha mãe, meu pai. Enfim, meu amigo, meu patrão, meu funcionário. Surpresa, ela não se fala o que é. Ela simplesmente acontece. E Deus, Ele tem surpresas para nós. Ele tem surpresas para a nossa vida. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Abacuque, no capítulo 1 de Abacuque. A diaconisa Mitó disse uma palavra aqui, que está inserida dentro daquilo que Deus tem colocado no meu coração, é que às vezes Deus ele fica em silêncio, né? A gente clama, busca resposta e não sabe, e Deus se cala. E uma coisa eu tenho aprendido na minha vida, que quando Deus está em silêncio é porque Ele está fazendo alguma coisa. Você já viu criança quando fica em silêncio dentro de casa? Quando fica em silêncio trancada dentro do quarto, aí a mãe e o pai param assim e falam assim: não estou escutando nada, está muito silencioso, deixa eu ver o que está acontecendo. E chega lá e está fazendo as coisas.
Criança é assim, né? Quando está em silêncio, está fazendo alguma coisa errada. Só que Deus é o contrário. Quando Ele está em silêncio, Ele está fazendo alguma coisa certa. Ele está procurando alguma coisa, algum meio de fazer algo para que nós possamos ser abençoados, para que as promessas dele venham se cumprir em nossa vida. Eu posso olhar para a vida de José, lá no Egito. Imagine, irmãos, José tinha um sonho. Deus deu a ele um sonho. E Deus falou com ele 2 vezes. Deus deu 2 sonhos a ele. E depois ele não teve mais sonho. Ele não sonhou mais. Ele teve aqueles 2 sonhos. E ele foi intérprete de sonhos. Ele teve 2 sonhos. Depois alguém sonhou e teve que procurar a ele para que ele interpretasse o sonho. Mas os sonhos dele, os sonhos que Deus deu para ele não sonhou mais. O sonho ficou guardado no silêncio. Só que as coisas foram acontecendo na vida de José para que os sonhos que Deus havia dado a ele pudessem ser realizados. Então, irmãos, Deus, Ele fala conosco, Ele se revela a nós, Ele nos dá sonhos, mas às vezes Ele fica calado e nós não sabemos o que está acontecendo. Ele está trabalhando para que os sonhos, as promessas que Ele fez, sejam cumpridas em nossas vidas. E às vezes nós queremos que Deus, porque Deus, irmãos, preste atenção, Ele não precisa de estar falando todos os dias as mesmas coisas, quando nós temos fé, quando nós acreditamos. A palavra de Deus diz em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Então, se Deus deixou a palavra dele escrita, dizendo que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera, então Ele não precisa estar falando, nos lembrando todos os dias as promessas que Ele nos fez no passado e que Ele nos faz, para que nós venhamos estar firmados nas promessas. Nós temos que estar firmados na Sua palavra, nas promessas que Ele fez, e se Ele fez, Ele vai cumprir. E às vezes nós queremos que Deus fique falando todo dia: Senhor, como é que é aquela promessa que o Senhor me fez? Senhor, aquele negócio assim assado que o Senhor me mostrou, aquele sonho que o Senhor me deu. A palavra de Deus na história de José, nós não vemos José preocupado com o sonho que ele havia tido. Não nos relata na palavra. De Gênesis capítulo 37 até o 40 e alguma coisa, 45, se não me falha a memória, a história de José, não relata José questionando com Deus sobre o sonho que ele havia tido. Não nos relata. Não existe relato nenhum de José questionando com Deus. Olha só, eu não sei por que essa palavra, mas Deus ele está aqui reafirmando através da sua palavra para nós que as promessas dele se cumprirão em nossas vidas. Olha só, Davi e Jonas, os dois fizeram uma aliança. A história de Davi e Jonas fizeram uma aliança. Os dois tinham um amor muito grande um para com o outro. E Davi fez uma promessa a Jonas. Davi fez uma aliança a Jonas. E aí Saul foi morto, morreram praticamente todos da casa de Saul. Davi assumiu o trono. E um dia, passado alguns anos, um dia Davi dormindo, Davi acorda pela madrugada e se lembra da aliança que ele havia feito com Jonas. E ele então chama Ziba e pergunta para Ziba: Ziba, porventura ainda existe alguém da casa de Saul que esteja vivo? Aí Ziba diz para o rei: Senhor, existe Mefibosete. Eu estou sentindo uma presença tão grande do Espírito Santo aqui, irmãos. Ziba aqui, presta atenção, Ziba aqui ele representa o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o nosso Consolador e ele intercede junto ao Pai. A palavra de Deus diz que se nós não soubermos orar, ele com gemidos inexprimíveis, ele intercede
papel de intercessor. E aí ele diz para o rei: Mefibosete. E Davi pergunta para ele: e aonde que está Mefibosete? Está lá em Lodebar, em um lugar esquecido. Lodebar era o pior dos lugares da época, que ninguém queria nem ouvir falar o nome, que ninguém queria lembrar do nome. Era um lugar esquecido, um lugar afastado, um lugar longínquo, longe da sociedade, aonde ninguém dava nada por Lodebar. Mas lá dentro de Lodebar estava um homem aleijado que vivia rastejando, mas que existia uma promessa sobre a vida dele. E Deus, irmãos, Deus nunca se esquece de uma promessa que Ele nos faz. Aleluia. Ele nunca se esquece de uma promessa que Ele nos faz. Põe-se no lugar de Mefibosete agora. Eu entrei aqui falando um pouco de José. Agora, põe-se no lugar de Mefibosete. Imagine você como Mefibosete, morando de favor na casa de alguém, sem poder trabalhar, sem poder nem catar os rabiscos de milhos. Na época da colheita ele podia, porque ele era aleijado. Ele era aleijado dos dois pés, vivia rastejando, não podia. Quando ele se apresentou diante de Davi, ele se considerou como um cão. Ele próprio chamou assim de cão, como um cachorro, porque ele era um homem que não valia nada para ninguém. Agora imagine eu e você no lugar de Mefibosete. É um lugar onde ninguém dava nada, vivendo uma vida de miséria, dependendo de favor dos outros, dependendo daquilo que colocavam na mesa para ele comer dos outros. E anos se passaram, e um dia Deus, lá de cima do trono, chega lá em Davi. Aí Davi acorda. Aí Deus fala com ele assim: você se lembra da aliança que você fez com Jonatas? Aleluia. Aí Davi desperta. Passaram-se anos e ele havia esquecido da aliança. E aí ele se lembra da aliança, e ele chama imediatamente Ziba. E Ziba entra diante do trono do rei, e ele pergunta: existe ainda alguém vivo na casa de Saul para que eu possa usar de misericórdia para com ele? A palavra de Deus, irmãos, nos livros afirma que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Se não fosse misericórdia de Deus, eu e você não estaríamos aqui hoje. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui nessa terra. Quantas vezes Satanás já tentou tirar minha vida, e quem sabe a sua, talvez com alguma enfermidade, com algum acidente, de alguma forma. Satanás já tentou me enforcar 3 vezes, eu deitado na minha cama acordado. Ele já foi na minha cama, pegou na minha garganta, tentou me matar, tentou me sufocar. E Deus não permitiu que isso acontecesse. Ele tentou me levar um câncer, e Deus não deixou, eu fui curado. Acidentes, quantos acidentes Deus já me livrou? Porque as misericórdias dele são as causas de nós não sermos consumidos. E aí imagine você como Mefibosete, em um lugar esquecido, longe de tudo e de todos. Não tinha mais parente, não tinha mais ninguém. Era só ele, vivendo de favor, morando de favor na casa de alguém, comendo daquilo que lhe dava. Mas a palavra de Deus não nos mostra, não nos fala, não diz que Mefibosete alguma vez reclamou. Não diz que Mefibosete alguma vez levantou a voz e disse: Deus, o Senhor lembra da aliança que Davi fez com meu irmão? Não, a palavra de Deus não diz isso. Porque se ele tivesse dito, a palavra de Deus estava escrita. Mas ele estava lá, estava vivendo o seu dia a dia, na sua miséria, na sua dificuldade. E aí o que acontece? O Espírito Santo vai lá, desperta Davi pela madrugada. Você se lembra? Lá no livro de Esther, está escrito quando Mardoqueu, ele
foi exaltado pelo rei. E o rei acordou de madrugada e mandou trazer o livro das crônicas. E ele foi ver. Ele foi ler o livro. E ali estava narrada a história. E lá estava o nome de Mardoqueu. E o rei manda chamar um dos seus súditos e diz para ele: eu quero esse homem aqui, porque um dia ele fez algo bom para a minha nação. Um dia ele fez um negócio bom e eu quero retribuir a ele. Irmãos, tudo aquilo que nós fazemos para Deus, Deus, Ele não se esquece. Tudo aquilo que fazemos, toda semente boa que semeamos, ela não é esquecida perante Deus. Aleluia, aleluia. Toda semente que nós semeamos, que nós plantamos, Deus não se esquece dela. E a Bíblia narra isso em vários capítulos da história de muitos homens, de fatos como esse que aconteceram, em que Deus se lembrou deles. Não foi o homem que lembrou, era Deus que lembrava e despertava o homem. E Davi chama Ziba e porventura tem alguém que diz: tem Mefibosete. Manda chamar, manda buscar. Foram lá buscar Mefibosete. Quando ele chegou no palácio, Davi disse: dá banho nele, veste uma roupa, uma veste sacerdotal nele, uma veste nele bonita, coisa chique, coloca um anel nele e traz ele perante a minha presença e coloca ele na minha mesa para comer comigo. Irmãos, todos nós passamos por tempos. Aqui em Abacuque, no capítulo 1, no versículo 5, está escrito assim: vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contado. Toda a obra de Deus, todas as coisas grandes que Deus realiza, Ele realiza no silêncio. Quando ela acontece, as pessoas ficam estupefatas, as pessoas às vezes até duvidam, as pessoas às vezes nem querem acreditar que está acontecendo. E ainda tem uns que dizem: me belisca aqui para ver se é verdade, se eu estou acordado, se eu estou sonhando. Porque Deus, Ele trabalha no silêncio. Deus trabalha no silêncio. Nós às vezes gritamos, nós às vezes clamamos na hora errada. Você sabe, por exemplo, alguém, quem sabe me dizer como é que nos Estados Unidos se grita por socorro? Quando vocês têm perigo, alguém sabe dizer? Hein? Eu? Não. Nos Estados Unidos, você não pode gritar socorro quando vocês têm perigo. Você tem que gritar fogo. Fogo. Se você estiver na rua, no escuro, e for assaltado por alguém, alguma tentativa de estupro, qualquer coisa, se você gritar socorro, socorro, ninguém vem. Não vem ninguém. Mas se você gritar fogo, fogo, fire, fire, imediatamente as luzes se acendem, a polícia e o corpo de bombeiro tudo aparece na hora. Porque todas as casas são feitas de madeiras. Então o maior temor dos americanos é: se uma casa pega fogo, imediatamente vai lastrar aqui e vai pegar em todas. Então a própria polícia adverte, programas de televisão, de ensinamentos: se acontecer algum caso de perigo com você, não grite por socorro, você tem que gritar fogo. Se você gritar fogo, ó, não dá 2 minutos, está lá a ambulância, corpo de bombeiro, polícia, está todo mundo lá. O povo tudo acorda, espera e vem para ver o que é, porque eles têm medo, porque se pegar fogo numa casa, vai lá sempre pegando todas. Então você tem que gritar fogo. Agora, um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando nós estamos correndo perigo, nós não podemos gritar nem fogo e nem socorro.
de boca fechada, é no silêncio. Porque quando nós estamos em dificuldade, Deus, Ele fica em silêncio. Sabe por quê, irmãos? Satanás, ele conhece muito bem o que acontece aqui em cima, que eu e você não conseguimos ver. Nós temos que ter uma percepção espiritual muito grande. Nós temos que estar muito voltados, ligados para Deus mesmo, em consagração e santificação, para podermos conseguir perceber o que está acontecendo aqui em cima. E o diabo sabe, ele sabe muito bem o que é que está acontecendo. Então, quando eu e você gritamos por socorro, ele faz de tudo para o socorro não vir. E a Bíblia nos fala sobre isso. Eu tenho falado sobre isso. Daniel, 21 dias. O anjo veio e disse: desde o primeiro dia que você se pôs em oração, a tua oração chegou diante do trono do Senhor. Mas o príncipe da Pérsia, Satanás, tentou me impedir de vir até você. Então, irmãos, quando nós ficamos em silêncio, o diabo fica maluco, porque ele não consegue ler, não consegue perceber aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que está no nosso pensamento. Se você fica desesperado, então, meu Deus, misericórdia, o que vai acontecer? Eu estou falando no momento de crise, no momento de dificuldade. Porque existem momentos que você tem que gritar. É no momento que você se encontra diante da muralha. Esse momento você tem que gritar. Porque é através do seu grito que a muralha cai. É através do seu grito que os demônios vão embora. Mas no momento da sua crise você fica em silêncio. E aí Satanás não sabe o que é que você está falando com Deus. E nem sabe o que é que Deus está falando com você. É por isso que tem muita gente que ouve algumas profecias, revelações e tem sonhos e sai contando para todo mundo. Aí conta para Deus falou isso comigo, Deus falou aquilo comigo, Deus falou que vai fazer isso assim, assim, Deus falou que vai fazer assim, assim, assado. E daí a pouco as coisas não acontecem. Aí ele vai perguntar: Senhor, o que está acontecendo? Por quê? O Senhor falou comigo. Deus vai falar com você: falei, mas eu falei para você, não era para você falar, era só para você, era um segredo entre nós. Segredo é segredo. E aí, irmãos, é que Deus então ele tem que fazer o quê? Surpresa. Ele nos prepara surpresas. Porque se ele às vezes chegar para nós e falar o que ele vai fazer, aí a gente fica logo do nosso lado humano, né? A gente já sai: Deus falou que vai fazer isso, isso, isso. Olha, Deus falou que vai fazer isso, isso, isso. Deus falou que vai fazer isso, isso, isso. Aí o diabo olha e fala assim: eu quero ver se vai fazer mesmo. E ele começa a colocar pedras de tropeços, começa a colocar obstáculos no nosso caminho, começa a trazer dificuldades para que nós não venhamos alcançar as bênçãos que Deus tem para nós. E aqui, Abacuque, Israel vivendo um momento de dificuldade, passando por situações difíceis, perseguição. Aí ele chega pela boca de Deus e fala: o que vai acontecer, se vos for contado, vocês não vão acreditar. Então, silêncio, espera.